Hoje em dia, os aparelhos eletrônicos são essenciais na nossa vida. Quem não consegue ficar alguns minutinhos sem olhar no celular? Pesquisas mostram que hoje, no Brasil, a maioria dos jovens tem ou possui algum tipo de aparelho eletrônico. Então, estão sempre conectados a meios como internet e redes sociais, por meio de celulares, tablets ou computadores. Mas até onde essa interação pode ser benéfica para nossos jovens? Nós consultamos especialistas em saúde para checar o caso. Boa tarde. Como podemos identificar que uma pessoa tem dependência de aparelhos eletrônicos? Boa tarde. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é dependência, né? Antes da gente falar de dependência, a gente precisa entender dois termos, que é tolerância e a questão da abstinência. Então, para que uma pessoa ela possa ser considerada dependente de alguma coisa, essa pessoa ela precisa daquele objeto, daquele produto, ela cria uma tolerância, ou seja, se ela bebe, por exemplo, se ela bebe um copo de alguma bebida alcoólica, ela precisa, para ter um efeito de prazer, 2 copos e assim continuamente. No caso do uso das tecnologias, então assim, se ela ficava 30 minutos, então 30 minutos não é suficiente mais para que ela sinta prazer. Então ela precisa de 3 horas e isso vai aumentando, então ela vai criando tolerância, ou seja, aquele período inicial não era mais suficiente para que ela se sentisse bem, e isso vai aumentando, então aí vai criando uma tolerância e consequentemente essa pessoa vai deixando de fazer coisas que antes ela fazia, jogar bola, brincar, em detrimento do uso da tecnologia, como jogar videogame, ficar nas redes sociais, entre outras. Outra coisa que eu preciso ter para que essa pessoa seja considerada dependente é que, além da tolerância, ou seja, ela precisa cada vez mais utilizar aquilo, no caso, se eu retirar abruptamente esse objeto, esse produto dessa pessoa, ela entra no estado de fissura, por exemplo, ou seja, ela entra numa crise de abstinência, ela começa a ficar agitada, ela pode ter uma agitação psicomotora, ela pode, por exemplo, começar a ter mais desatenção ainda, porque ela não consegue se concentrar, porque o pensamento dela está centralizado naquilo que está faltando para ela, né? Então, aí viria a questão da abstinência, tá faltando algo e eu preciso desse algo para suprir provavelmente esse vazio que eu, sem isso, não consigo sobreviver, né? Então, tendo essas duas coisas, eu posso dizer que uma pessoa pode sim vir a ter uma dependência. E isso não é mais incomum, em pleno século XXI, a gente falar de dependência tecnológica. Inclusive, hoje já existem tratamentos, assim como existem tratamentos para pessoas que usam substâncias psicoativas, para o uso contínuo do celular, do tablet, dos meios tecnológicos de modo geral, né? Então, assim, a questão desse uso exagerado, que vem a se tornar um vício, ele pode vir a causar problemas de saúde para as pessoas. Alguns dos problemas de saúde, por exemplo, primeiro é o isolamento social. Essa pessoa vai deixar de fazer coisas que antes ela fazia para ficar naquela relação no qual traz segurança para ela. Então, para ela é muito mais cômodo porque ela evita sofrimento, ela evita passar vergonha, ela evita, por exemplo, ser constrangida quando ela está lá na rede social se comunicando, do que se ela estiver no mundo real, por exemplo. Então, seria como um refúgio para ela, né? Então, assim, essa é a questão do isolamento, é uma fuga, uma falsa sensação de segurança. Uma outra questão em relação também, que pode vir a causar algum outro problema dessa dependência tecnológica, é a questão do próprio sono. Então a pessoa tem cada vez mais necessidade, ela às vezes troca o dia pela noite. Quando você não dorme, o seu corpo vem cobrar esse preço, então há uma chance maior de que você tenha dores de cabeça, você sinta dores nas costas, você sinta dores nos movimentos repetitivos de você estar sempre na mesma posição. Outra coisa é o sedentarismo, então se você não se movimenta, você automaticamente começa a sentir mais cansaço. Então há inúmeros problemas que podem vir a causar, inclusive você deixar, por exemplo, seus amigos de lado em troca dos amigos virtuais, né? Então, são outras consequências. Então, a gente pode dizer que há consequências físicas, né, que vêm de cunho biológico,
consequências sociais e até consequências psicológicas, realmente. Então, assim, essa pessoa ela acaba tendo muitas vezes menos qualidade e menos estrutura para lidar com frustrações no mundo real. Então ela vai ter mais, ela pode vir a ter mais chances de ter ansiedade, ela se torna uma pessoa às vezes mais ansiosa, né? Pode vir a ter mais chances, inclusive, de ter depressão. Né? O que eu não posso dizer para você é que é uma fórmula exata. Então, uma pessoa que é dependente dos meios de comunicação, do meio tecnológico, necessariamente ela vai ter ansiedade, necessariamente ela vai ter depressão. Não, mas há uma chance muito maior. Porque essa relação interpessoal que a gente tem, essa troca, você briga, você brinca. Então, ao mesmo tempo que você briga, daqui a pouco você desbriga, você faz as pazes. Então, é essa relação humana que é corpo a corpo, que é o real, que faz com que a gente amadureça, que faz com que a gente crie estratégias para lidar com os problemas que fazem parte da vida, né? Que fazem parte do nosso crescimento. Eu acredito que, assim, em relação aos meios de comunicação, a gente pode falar hoje, principalmente no mundo jovem, que o carro-chefe é a internet. Dentro da internet, seria as redes sociais, né? Então, assim, o uso contínuo das redes sociais é o que hoje os jovens mais usam. Então, a gente tem várias redes sociais. Tem rede social de foto, tem um Twitter, né, que é o Instagram, tem um Twitter, tem Facebook. Então, hoje, se você for fazer uma pesquisa, pelo menos 99% das pessoas acima de 12 anos já tem uma dessas redes no seu celular, no computador. Então, assim, já interage com outras pessoas. Quer dizer que as redes sociais são ruins? Não. O uso excessivo de qualquer coisa que você vai fazer é ruim, porque traz consequências na vida e na saúde a longo prazo. Não o uso por si só. Então, só o fato de eu ter o Facebook, de eu ter o Instagram, por si só não faz com que cause um problema para mim. Mas o uso contínuo, o uso exagerado, o uso desmedido, descontrolado é que pode trazer consequências. Existe alguma forma de tratamento para o vício em tecnologia? Existem várias formas. Eu vou falar de um modo geral, como que ocorre o tratamento para pessoas que são dependentes tecnológicos. Muito parecido com o tratamento para pessoas que são dependentes químicos. Primeiro que o dependente ele não se considera um dependente, ele não considera que aquilo faz mal para ele, porque para ele aquilo dali é prazeroso, né? Então é importante a gente considerar que ele não vai pedir ajuda na maioria das vezes. Na maioria das vezes quem vai buscar ajuda são as pessoas que estão ao redor dele, que estão percebendo que ele está começando a se isolar, que estão percebendo que ele está começando a deixar de dormir, deixar de comer, deixar de sair, está começando a ficar muito tempo sozinho, né? Então, assim, são as pessoas que estão ao redor que vão buscar. Então, o primeiro passo é a conscientização, é a orientação dessa pessoa. O segundo passo é ajudar essa pessoa a entender que aquele tipo de comportamento para ela tá deixando ela de fazer coisas nas quais ela fazia antes, ou seja, ela tá deixando de fazer, abrindo mão da vida real, né? Então a gente às vezes precisa buscar profissionais. Muitas vezes essa pessoa precisa de psicoterapia, ou seja, precisa de um psicólogo, intervenção medicamentosa muitas vezes, né? Porque o cérebro já está condicionado ao uso daquilo e às vezes é preciso do paliativo até que essa pessoa consiga retornar às atividades. O suporte familiar é muito importante nesse processo, os amigos também é muito importante, e é importante frisar que dependência não ocorre de uma hora para outra, ela é um processo. Então, uma pessoa para se tornar dependente, antes ela ficava 20 minutos, 30 minutos, antes ela deixava de sair para ficar no celular, então e ela fez isso uma vez, fez duas e isso foi fazendo. Então é importante que a gente perceba e que a gente oriente as pessoas também que estão ao nosso redor, que ainda não são dependentes, mas que podem vir a se tornar, tá? Então, observem os amigos, os colegas de vocês que de repente começaram a deixar de fazer as coisas que gostavam de fazer e agora, antes de sair, de ir para brincar, de ir para se divertir, não faz mais isso, só fica no celular ou fica nas redes sociais. Já deixa de, por exemplo, quando está conversando com você, às vezes está no mundo da lua, mas na realidade não é porque está no mundo da lua, já está pensando ali a hora que vai pegar no celular, a hora que vai pegar no tablet. Então, assim, observem esse tipo de coisa para já ir orientando, para já ir conversando,
Não é que a pessoa não possa mais usar o celular, não possa mais usar as redes sociais. É ajudar essas pessoas a entenderem como que ela pode utilizar esses recursos sem que venha causar danos a longo prazo para elas. Ou seja, não é você que tem que servir a máquina, é a máquina que tem que servir a você. Segundo o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, o Brasil tem 120 milhões de usuários de internet, o quarto maior volume do mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Índia e China. Em 2016, ele foi considerado o segundo que mais usa o WhatsApp, em um levantamento feito pela Mobile Ecosystem Forum. Jovens e crianças são mais vulneráveis a desenvolver problemas de saúde, diz Cristiano Nabuco de Abreu, PhD em Psicologia e coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP, porque só tinha maturação total do cérebro a partir dos 21 anos e, com isso, demora mais a desenvolver funções como o freio comportamental, por meio do qual seria possível evitar situações de risco ou atos por impulso. Idade assim, certa, fechada, com que idade a criança pode usar um aparelho eletrônico. O que acontece é que a gente vê mães de bebês pequenos habituando eles aos aparelhos eletrônicos. Os aparelhos eletrônicos, às vezes, eles são ferramentas até para auxílio do desenvolvimento. Então, por exemplo, as canções, mesmo Galinha Pintadinha, Mundo Bita, então existem desenhos, tudo isso que serve para estimular as crianças. O que tem que ser feito é ser limitado e controlado o acesso da criança ao aparelho eletrônico. Quando a gente pensa em celular, a gente pega a criança de 1 ano e meio, 2 anos brincando com celular, com tablet dos pais. É a mesma coisa, não tem como às vezes proibir. A gente pode adiar, quanto mais tarde a gente coloca esse aparelho eletrônico, melhor. E a gente também tem que estabelecer um horário. Quanto é o horário? Meia hora, 1 hora, vai depender de cada faixa etária de cada criança. O mais importante, a maioria dos pais usam aparelho eletrônico para a criança como uma babá, como um substituto para brincar com a criança, para estimular a criança, para cantar com a criança. Então tem que se tomar cuidado para não fazer essa troca, porque o contato do pai e filho é muito melhor do que qualquer contato de uma criança com aparelho eletrônico. Tem 2 tipos de problemas que são mais físicos e problemas sociais. Os físicos, a gente pode ter problemas de visão, problemas de vista, né? Precisa de uma avaliação de um oftalmologista. E a gente pode ter problemas ortopédicos. Às vezes a criança fica tão curvada que o que acontece? Ela começa a fazer problema de coluna. Às vezes ela fica numa posição que a gente chama de uma posição viciosa, numa posição torta para jogar. Então isso pode fazer desvios de coluna. Então, esses são os problemas físicos mais comuns. Mas uma criança que fica o tempo inteiro jogando, ela também perde o contato com as outras crianças, então ela pode ter dificuldades de socialização. E as dificuldades de socialização vão provocar dificuldades de relacionamento, irritabilidade, ou seja, outros distúrbios da saúde mental que vão prejudicar a criança, o jovem, o adolescente. A parte da postura, da posição, pode precisar de um ortopedista. A parte da visão pode precisar do oftalmologista. E muitas vezes nós vamos precisar do auxílio de um psicólogo para conseguir trabalhar com o uso excessivo do aparelho eletrônico. O ideal seria que fosse usado no máximo 2 horas por dia. Dependendo da faixa etária, isso seria usado em períodos divididos, 2 turnos de 1 hora, 4 turnos de meia hora. Quanto menor a criança, menos períodos para o uso do aparelho eletrônico. Mesmo um adulto, mesmo um jovem, ele deveria evitar usar qualquer aparelho eletrônico por mais de 2 horas. Se ele estiver usando o aparelho eletrônico para pesquisa, trabalho, ele poderia usar um pouco mais. Mas para diversão, como a gente normalmente vê, Facebook, WhatsApp, mídias sociais, para ficar só brincando, no máximo 2 horas. Lembrando que outras coisas são importantes também, como a leitura de um bom livro. Levando em conta o que foi observado, procure evitar o uso de aparelhos eletrônicos de forma demasiada para uma mente e corpo saudáveis.